Com o ano letivo 2022-2023 terminado, importa fazer o balanço do que se conseguiu alcançar, identificar pontos de melhoria para que as causas dos problemas sejam minimizados ou completamente resolvidas. Neste programa de Mãos Dadas, vamos conversar com Joana Cardoso, elemento da Associação de Pais encarregados de educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Está também connosco Lourdes Silva, vice-presidente da Associação de Pais e encarregados de educação do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Está também connosco João Gonçalves, presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais e encarregados de educação da Escola Secundária de São Pedro. Venha connosco de mãos dadas escutar pontos de vista das diferentes associações de pais de Vila Real. Recordamos que temos como propósito melhorar as condições de aprendizagem dos nossos educandos, pois as crianças e jovens de hoje serão os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor. Bom dia, sejam bem-vindos ao De Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste programa da terceira temporada, vamos estar à conversa com Joana Cardoso, elemento da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Connosco está também Maria de Lourdes Silva, vice-presidente da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Morgado de Mateus. Está também connosco João Gonçalves, presidente da Assembleia Geral da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária de São Pedro. Ora, antes de mais, agradecemos a vossa presença e disponibilidade para poderem estar aqui connosco no nosso programa de Mãos Dadas e, posto isto, gostaríamos que se apresentassem aos nossos ouvintes um breve resumo sobre quem são vocês e os nossos ouvintes queriam conhecê-los um bocadinho. Têm a palavra. Quem começa? Posso começar? Já que é a primeira vez que estou, portanto posso começar eu. Portanto, eu chamo Maria de Lourdes, sou vice-presidente da Associação de Pais e encarregados de educação da Escola Secundária Morgado de Mateus, agrupamento. Sou mãe de uma menina que frequentou o quarto ano da Escola de Torneiros. Também sou professora, não aqui no distrito, mas em Lamego, e tenho também outro filho que frequenta o ensino particular, privado. Eu sou a Joana Cardoso, neste momento estou aqui como elemento da Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão. Tenho 2 filhos que frequentam o agrupamento, um vai para o 9º ano e uma menina que vai para o 3º ano na escola do bairro, de São Vicente de Paula. Sou também educadora de infância e professora de educação especial, mas neste momento estou aqui como elemento da Associação de Pais, que tem também assento no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Diogo Cão. Eu sou João Gonçalves, estou na Associação de Pais desde o início do ano letivo, embora tenha participado já sempre em outros movimentos associativos não ligados ao ensino, mas sou representante de pais já desde que o meu filho anda na escola primária. Vai para o 9º ano, na Escola de São Pedro, sou também membro do Conselho Geral de São Pedro e, noutras funções, sou membro do Conselho Geral da Escola Morgado de Mateus, do Agrupamento de Escolas de Morgado de Mateus. Estão apresentados e esta entrevista pretende ser um bocadinho o resumo daquilo que foi, daquilo que sentiram este ano letivo que agora terminou. O que é que cada um de vós nos pode dizer e fazendo uma pequena reflexão de como decorreu este ano letivo, de uma forma sucinta ou com alguns pontos que vocês entendam como sendo importantes? Bom, este ano foi o ano em que praticamente podemos dizer que se normalizou após a pandemia e, portanto, ele decorreu praticamente sem qualquer restrição, e isso foi o ponto mais positivo e mais marcante do ano, parece-me a mim, em relação àquilo que tem acontecido nos anos anteriores.
Nós, no caso da São Pedro, podemos dizer que o ano correu, para além desse aspecto, correu bastante bem. Houve, como sempre, uma receptividade por parte da direção em acolher tudo aquilo que foram as propostas da Associação de Pais e, obviamente, a Associação de Pais reflete aquilo que os pais muitas vezes nos fazem chegar. Fizemos algumas atividades, retomamos algumas atividades em conjunto também que já tinham havido no passado e, portanto, esse parece-me ser o facto mais positivo. Não temos nada que nos faça pensar que podia ser melhor. É óbvio que há sempre coisas a melhorar, mas algo que digamos que correu mal. Não temos nada a apontar, pelo contrário, correu bastante bem, os miúdos participaram em muitas atividades nacionais já, e isso foi sempre positivo. A escola esteve sempre aberta àquilo que foram as nossas propostas e, portanto, não temos assim nada a apontar de negativo, pelo contrário, como digo, foi bastante positivo o ano. Joana. Relativamente ao agrupamento de escolas de Diocão, aquilo que foi sendo dado por parte dos pais em termos de feedback do pós-pandemia, digamos assim, foi também bastante positivo. Acho que se começou de novo a abrir um bocadinho a escola para além das quatro paredes, embora ainda não se consiga fazer o inverso de uma forma tão clara ou tão complexa como gostaríamos, no sentido em que há algumas escolas que ainda estão um bocadinho fechadas à entrada dos pais, um bocadinho reflexo daquilo que aconteceu durante a pandemia. De qualquer forma, a Associação de Pais também tem feito um bocadinho esse trabalho no sentido de mostrar e de apelar a que esse meio volte novamente a acontecer, não é? Que haja essa abertura. Mas, de facto, o feedback que temos é que nas várias escolas à qual pertence o agrupamento que foram sendo feitas várias atividades e com bastante participação, o que deixa também a associação bastante contente. Também tivemos várias propostas junto da direção que foram sempre ouvidas. Claro que, como em tudo, há coisas que são mais possíveis do que outras, mas temos aqui, de facto, uma relação bastante aberta com a direção e, portanto, vamos tendo algumas situações em que é possível que isso aconteça. Portanto, acho que sim. O balanço é positivo. Joana, o que é que acabou de referir que havia algumas escolas ainda continuam fechadas? O que é que acha que conduz a isso? Porque é que acha que isso, depois daquela questão da pandemia, o que é, segundo o ponto de vista da Associação de Pais, o que é que acha que pode conduzir a isso? O que é que conduziu a isso? E porque é que ainda não houve esse grau de abertura por parte de algumas escolas? É assim, nós temos que ver que a escola em si só faz sentido com pais, não é? Quer dizer, não há escola sem filhos e não há escola sem pais, porque é toda uma comunidade educativa que tem necessariamente que se envolver para que as coisas funcionem. O que acontece é que nós durante algum tempo lutámos por essa entrada dos pais na escola, no sentido de podermos participar nas atividades, sermos chamados à escola, podermos colaborar com as várias atividades do Plano Anual de Atividades e envolver-nos nelas também, e com a pandemia isso quebrou-se. Pronto, claro que depois há escolas que já o faziam antes em termos de serem mais abertas e que mal puderam, voltaram a aproveitar esses recursos e esses contactos com os pais e permitiram de novo que essa abertura existisse. E há outras escolas que, na onda daquilo que foi acontecendo anteriormente, foram aproveitando para... não temos espaço, os pais não podem vir porque não há espaço, não temos espaço para todos, não conseguimos, e portanto houve algumas situações ainda onde aconteceram algumas dificuldades de entrar. Claro que nós estamos no caminho, vamos pressionando, vamos fazendo aqui um bocadinho o nosso papel, não é? Mas nem sempre é fácil e não é possível que isso seja feito de facto em todas as escolas. Pronto, temos aqui alguns relatos de sítios onde é mais difícil entrar. Pronto. Embora a direção do agrupamento nos permita essa entrada, concorde que é importante que exista esta entrada dos pais na escola, mas pronto, tem que ser devagarinho. Muito bem. Vamos ouvir agora a Lourdes. Pronto. Também, na minha opinião, o ano letivo no nosso agrupamento decorreu
com normalidade. Tivemos sempre a colaboração da direção da escola e de todos os elementos da escola para resolver algumas situações que foram surgindo ao longo do ano. Claro que também o que foi dito por os colegas, que viu-se realmente a diferença entre antes da pandemia e o pós-pandemia, não é? A pandemia e agora o pós-pandemia, e acho que também correu tudo bem. É curioso, e eu confesso aqui que estava a pensar para os meus botões se iriam ou não refletir a situação que tivemos das greves, que foram um elevado número de dias. Que impacto é que isso teve ou não, ou que peso é que isso teve ou não, do ponto de vista dos pais, ou das associações de pais, no decorrer do ano? Nós estamos numa posição um bocadinho ingrata para responder a isso, na medida em que também somos professores, mas eu penso que nós não podemos ter opinião sobre isso. A greve é um direito de todos e, como tal, eu não falava no direito à greve, nas consequências ou resta-se por poder ser feita por quem o entender. Claro que para as crianças, houve crianças que tiveram algumas perdas de dias letivos, não é? Pronto, houve outras que não, mas de facto também não me parece que tenha havido, pelo menos no agrupamento de escolas de Diocão, não tivemos conhecimento de nenhuma situação que tivesse preocupado os pais e tornado ali alguma situação menos aprazível, digamos assim. Portanto, acho que decorreu tudo com normalidade. No caso da Escola de São Pedro, é óbvio que é ligeiramente diferente. Temos os alunos têm uma idade mais avançada e, portanto, não têm tantas necessidades de acompanhamento. E, portanto, a greve não cria tantos condicionalismos aos pais quando os filhos não têm escola. E isso não se reflete tanto, como digo, nos nossos pais. É óbvio que, sendo a greve um direito dos professores, e estão a reivindicar aquilo que é justo para eles, na opinião deles, nós não podemos considerar que nos estão a prejudicar a nós. Quer dizer, é o que é um facto. E, portanto, nós estávamos solidários com os professores na sua luta. É óbvio que nos cria constrangimentos, mas é assim mesmo. E, portanto, nós não sentimos que os professores depois prejudicassem os alunos nos conteúdos. Portanto, isso era recuperado e foi recuperado, pelo menos naquilo que nós temos conhecimento foi recuperado, e, portanto, nesse sentido, que é aquilo que se calhar mais interessa também aos pais, ou à maioria, não sentimos que isso tivesse prejudicado o ano letivo, em termos de matérias e em termos de conteúdos. Até porque depois fomos ver aquilo que são concursos nacionais, por exemplo, e a Escola de São Pedro acabou por ter bastantes prémios e bastante bons resultados, o que, portanto, mostra que, ao nível da matéria e dos conteúdos, não se refletiu a questão da greve, não se fez refletir. A nível do primeiro ciclo, que é onde a minha filha estava, eu acho que a greve não teve grande repercussão, portanto não houve grandes prejuízos com a greve, ou foi um dia ou outro que ficaram sem aulas. A nível de secundário e do terceiro ciclo foi um bocadinho, acho que tiveram mais dias em que não tiveram aulas, mas acho que no fundo, depois no final do ano, tudo foi recuperado. E que a nível de conteúdos e de cumprimento de programas e assim aprendizagens, acho que não houve interferência nisso, ao menos nós também não tivemos nenhuma queixa por parte de nenhum pai a falar-nos dessa questão. Muito bem. Bem, em todo o caso, assim, é importante a gente salientar que o ano decorreu e isto aqui são pontos de vista e é necessário chamar a atenção aos nossos ouvintes que a realidade de São Pedro e de Margado Mateus e do agrupamento de escolas de Diocão, não é? São diferentes porque o agrupamento de escolas de Diocão e Margado Mateus também tem o primeiro ciclo e São Pedro não tem. Portanto, só para os nossos ouvintes situarem um bocadinho relativamente a esta questão. Agora, relativamente às atividades desenvolvidas pelas associações de pais, o que é que vocês entendem que queriam ter feito e não fizeram? O que é que vocês acham, segundo a vossa perspectiva? O que é que podem partilhar aqui com os nossos ouvintes e connosco? O que é que vocês deviam ter feito e que não fizeram? Agora aqui
O estado da alma agora. Eu posso começar por dizer que, pronto, também apesar de já ter colaborado de outra forma, é o primeiro ano que estou diretamente ligada à Associação de Pais e que, de facto, quando entrei, eu criei ali alguma expectativa de fazer muita coisa, mas depois, de facto, o tempo voa e quando damos conta, o ano está a terminar e há muita coisa que pensámos fazer e que não conseguimos efetivamente cumprir. Claro que são sempre coisas que ficam na manga e que podem ser feitas sempre nos anos seguintes, mas de facto aquilo que eu gostava de salientar tem a ver com este lado mais de formação, este lado mais de ações de sensibilização que nós até fomos fazendo ao longo do tempo, mas cada vez mais notamos, mesmo em termos de reuniões que vamos fazendo com os representantes de pais, que não há assim tanta disponibilidade por parte dos representantes de pais para colaborarem e para estarem disponíveis. O que às vezes também contribui para que a gente baixe ali um bocadinho a toalha ao chão, não é? E que baixe ali um bocadinho a expectativa, porque de facto, pronto, claro que há pais que estão sempre presentes e isso é excelente, temos pais muito ativos, muito dinâmicos, que estão sempre disponíveis para aquilo que nós pedimos, mas depois, por outro lado, vemos que nem toda a gente se disponibiliza. Pronto, eu acho que há um lado mais até de orientação dos pais, em termos de algumas formações, ações de sensibilização que gostaríamos de ter feito e que acabámos por não conseguir fazer, embora tenhamos feito algumas e tivemos até bastante participação, mas ainda assim fica um bocadinho aquém das expectativas. É ou não necessário trazer para cima da mesa a função e a importância de ser representante de pais? Eu penso que cada vez mais é importante isso. Penso que ainda se vive muito a ideia de que eu vou ser representante de pais porque vou conseguir ter uma ligação mais direta à professora do meu filho. E não, eu vou ser representante dos pais da turma do meu filho e são os pais da turma do meu filho que eu represento num todo e não no meu umbigo. Penso que ainda há muito essa ideia e que tem que mudar, porque ser representante de pais é um papel importante, que é ter uma voz daqueles 20 ou daqueles 25 encarregados de educação e que se cada representante levar a voz de 25, no final seremos muitos. Se cada um levar a sua voz, estamos só a falar do umbigo de cada um e de facto não me parece que isso seja assim uma representação tão ideal como deveria ser. Bom, nós tínhamos um plano realmente ambicioso para o ano letivo e tínhamos um conjunto de formações e ações que queríamos ter levado a cabo e apresentamos à direção e na altura a direção estava bastante receptiva a que elas fossem feitas. E, como disse a Joana, obviamente o ano vai passando e o tempo vai passando, realizam-se as primeiras com bastante sucesso, sempre em parceria com a direção, mas depois é preciso tomar mais iniciativas e as coisas vão-se arrastando no tempo e acabamos por deixar cair algumas. Felizmente, também pelo facto de termos apresentado no início à direção, depois a direção acabou por ela própria tomar a iniciativa de fazer-se ações semelhantes ou muito parecidas com aquelas que nós queríamos. E, portanto, nós passamos a ser mais um apoio à direção na realização de algumas ações do que ter a iniciativa própria. Até porque acho que os pais ganham, ou melhor, olham para as iniciativas que são lançadas pela escola com outra perspectiva do que se for pela Associação de Pais. Se for pela Associação de Pais, acredito que há muitos pais que pensam que é mais aqueles pais que lá está, querem ter acesso aos professores, querem ter uma postura, uma posição mais favorável e, portanto, acabam por não ir. Se for a escola a tomar a iniciativa de fazer a ação com o apoio da Associação de Pais, se calhar a maioria dos pais vê isto com uma perspectiva mais positiva. É a escola que está a tomar a iniciativa e, portanto, eu vou aderir porque é a escola. E isto foi aquilo que nós fomos fazendo ao longo do ano e por isso, como digo, algumas das ações que estávamos a pensar fazer, elas foram feitas, mas foram feitas até pela direção. E, portanto, acabamos nós por
abandonar a ideia que tínhamos de sermos nós a executá-las e acabamos por apoiar muito foi a direção da escola. Porque a direção foi beber também às vossas propostas? Sim, direi que sim, que nós trabalhamos bastante bem com a direção e, portanto, no início, uma das ações que fizemos em conjunto, a direção até já tinha também pensado fazer. Nós tomamos foi a iniciativa de a fazer nós e, portanto, vivemos muito desta forma, que é a quem se torna mais fácil a realização da ação acaba por tomar a iniciativa e sejamos nós, ou seja, a direção, acabamos por ir ajudar na sua concretização e foi isto que fomos fazendo muito ao longo do ano. Eu estive um bocadinho afastada porque trabalhando fora não estive tão ativa neste ano na Associação de Pais, mas portanto nós tentamos estar sempre disponíveis para apoiar os pais em qualquer questão que foi surgindo ao longo do ano, portanto, tanto eu como a Presidente e tentando resolver sempre de acordo com a direção da escola, não é? E também fomos, como estava a dizer o colega João, fomos também no fundo aderindo a algumas propostas que a própria escola nos foi fazendo também e colaboramos nesse sentido. Muito bem. Agora, a questão seguinte tem a ver com as atividades que as associações realizaram e podem nos dar a indicação de uma ou duas que vos tenham ficado no goto, apesar de muitas delas, como referiu o João, terem sido parceiras com as direções, mas que vos tenham feito algum gosto, podem referir-nos uma ou duas atividades? Sim, nós ajudamos a direção a falar primeiro naquilo que é mais festivo, duas atividades, uma que tinha a ver com os finalistas do 12º ano, foi uma festa que se realizou agora há muito pouco tempo e, portanto, está muito recente na memória, em que a associação fez, grosso modo, um grande trabalho de arranjar patrocínios, de elaborar tudo o que seja aquilo necessário para que aquilo funcionasse. A escola disponibilizou praticamente o espaço, mas funcionou em conjunto, foi assim que definimos que ia ser e a associação tomou essa iniciativa. Era uma festa que se realizava anteriormente, noutros moldes, e nós pegamos, pós-pandemia, e fizemos-la pela primeira vez. Também organizamos em conjunto, ou ajudamos a organizar com a direção. Aqui a direção teve um papel ainda mais importante, que foi na realização do Magusto, que também foi logo no início do ano, ou muito próximo do início do ano, e portanto ajudou a que os pais viessem mais à escola e criou algum dinamismo. Pronto, isto em termos de atividades mais lúdicas. A associação dinamizou também uma atividade no início do ano letivo, mais virada até para os funcionários, e que teve a ver com a formação aos funcionários no modo como lidar com alunos com necessidades educativas especiais. A associação tomou a iniciativa de contactar, neste caso foi a APC de Vila Real, que é uma entidade que tem conhecimentos na área e, portanto, mais que ninguém está balizado a trabalhar com estes miúdos, e fizemos uma ação de formação em que os funcionários tiveram a possibilidade de lidar com os equipamentos, de ver a melhor forma de utilizar os equipamentos dos próprios alunos, saber ou perceber quando é que os alunos estão bem posicionados, não estão bem posicionados, qual a forma que devem atuar perante um miúdo que tenha um determinado tipo de restrição. Pronto, esta foi uma das ações que mais gozo nos deu, foi logo também no início do ano e foi útil porque foi dirigida nem a pais, nem a alunos, nem a professores, foi para os funcionários, porque são os funcionários que lidam com os nossos filhos. E, portanto, foi uma ação que me parece que foi muito positiva. Oxalá se replique noutras escolas. Deixa-me só fazer nota em relação ao meu gosto, que tive a oportunidade de participar porque o meu filho foi para lá no 7º ano e essa foi também uma oportunidade de conhecer a escola, de conhecer o espaço, de perceber, ou seja, essa introdução aos meninos de 7º ano eu considerei muito conseguida através do Magusto. Fica aqui essa nota. Joana. É assim, eu estava aqui a tentar lembrar-me de algumas atividades, mas há uma que de facto me marcou mais particularmente, que teve a ver aqui mais com o final do ano também, que foi no dia do agrupamento de Ocão. A Associação de Pais Encarregados de Educação tinha um espaço disponibilizado durante esse dia e uma das iniciativas que tivemos foi o lançamento do Armário Solidário. Eu penso que ainda não estará muito bem divulgado este Armário Solidário, uma vez que foi agora já no final do ano, mas contamos que no início do próximo ano esse Armário Solidário se replique
pelas outras escolas do agrupamento e que não fique só na sede. Porque o que acontece? Nós fomos verificando ao longo deste ano que, nomeadamente no agrupamento de escolas de Iucão, recebeu muitos alunos estrangeiros, nomeadamente alunos brasileiros e até de outros sítios. E o que acontece é que apercebemos que havia algumas necessidades grandes em termos de dificuldades económicas, e fomos percebendo que teríamos que fazer alguma coisa relativamente a isso. A ideia do armário solidário não é mais do que haver na escola um espaço que tenha disponível algumas roupas, livros, brinquedos, comida, nomeadamente comida, pelo menos para já que não precise de refrigeração, umas bolachas, uns pacotes de leite que não precisam de frio, e que qualquer criança tem a possibilidade de pegar. Pronto, pega e leva, consome por si só, consome e leva, ou troca. Ou seja, eu tenho um livro que já li, que já não me interessa e gostava de ter aquele livro que está na prateleira, então eu levo um livro, coloco na prateleira e tiro aquele que eu gostava de ter. E acho que isto foi bem entendido no meio da comunidade ali da sede do agrupamento. No dia do agrupamento teve bastante sucesso, porque nós pedimos aos pais a colaboração no sentido de levarem objetos para se poderem partilhar no armário, e de facto foi muito interessante ver crianças, desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo, que escolheram objetos da sua casa para levar, para partilhar, para colocar no armário solidário, e que chegavam lá e depositavam os seus haveres e escolhiam alguma coisa para levar em troca ou simplesmente doavam. Portanto, pensamos que pode ser aqui de facto uma mais-valia. A nossa ideia inicial era depois estender este projeto para as restantes escolas, mas como foi lançado só agora no final do ano, ainda não foi possível. E, de facto, acho que isso foi uma atividade que nos marcou em termos de plano de atividades. Dando então seguimento. Ora bem, e relativamente aqui a uma questão as dinâmicas de trabalho que vocês sentiram ao longo do ano relativamente ao município. Vocês, a Associação de Pais e o município, como é que vocês sentiram esse relacionamento com o município? Qual é a vossa perspectiva? Qual é a vossa visão que tiveram ao longo deste ano? Eu aqui posso ajudar muito, porque eu não faço parte da direção e, portanto, não lidava diretamente muitas vezes com as entidades. Ajudei bastante, mas não tenho nada que possa acrescentar que realmente seja útil. Sei que houve alguns contactos, houve algumas atividades em que o município participou, nomeadamente no Magusto, mas esse contacto era mais feito sobretudo por parte da direção da escola, por causa da questão da formalidade, e, portanto, na associação não lidava tão diretamente com a Câmara, embora tenha tido algumas reuniões com o município. Mas, como digo, não posso acrescentar muito mais do que isto. Sei que houve, mas não sei como é que, ou melhor, não se produziu resultados que, se fossem visíveis, eram produzidos sobretudo através da direção da escola. No caso do agrupamento de escolas de Iucão, também penso que o modelo será o mesmo. Em si, eu sei que, de facto, houve alguns contactos, mesmo da Associação de Pais, junto ao município, para, no fundo, para aferir, para dar algumas propostas, para fazer passar um bocadinho a mensagem daquilo que foram as reuniões que tivemos inicialmente com os encarregados de educação nas escolas, porque logo no início do ano a Associação de Pais fez reuniões com os representantes de pais em todas as escolas, e, portanto, havia algumas dúvidas, algumas questões que teriam que ser respondidas, no caso, pelo município. E, de facto, sei que a direção da Associação de Pais fez esse contacto juntamente com o agrupamento, e houve, de facto, reuniões com o município para expor essas situações e para tentar resolver algumas das situações que foram trazidas pelos pais. Mas, de facto, não tenho, também à semelhança do João, nada que eu possa dizer. Sei que o município é sempre parceiro, que nós somos sempre parceiros e que acabamos por ter aqui uma relação bastante de proximidade, mas, efetivamente, concretamente,
efetivamente alguma coisa que tenha sido feito entre uns e outros, não tenho referência. Nós também, durante o ano letivo, contactamos para a resolução de alguns problemas, nomeadamente reclamações dos pais por causa da alimentação, das refeições, porque há pais que são um bocado exigentes. E nós contactamos com as entidades, portanto, nomeadamente com a Câmara Municipal, e eles tentaram realmente resolver os problemas, melhorar a alimentação nas escolas, e acho que os contactos foram positivos. Muito bem. Falávamos agora aqui um bocadinho daquilo que é a Associação de Pais e de qual é a vossa percepção da participação dos pais. Está a crescer, está a diminuir? A Joana há bocadinho já nos deu ali 2 ou 3 dicas, mas como é que está a participação dos pais nas associações? João. Eu acho que também, e a Joana também tocava nisso há pouco, a questão dos representantes dos pais nas turmas é que deve ser, se calhar, mais fomentada, porque é óbvio que nós vamos ter sempre pais que participam muito, pais que participam pouco, e vai ser difícil que os pais participem, porque os horários depois das reuniões, das ações, são sempre muito tardios, e os pais têm sempre muito que fazer, todos nós temos, isso é verdade, e portanto não podemos criticar se muitas vezes os pais não participam, e dizer simplesmente os pais não participam porque cada um terá os seus afazeres. Haverá aqueles que não querem, mas também há aqueles que não podem mesmo. Portanto, se calhar o papel das associações terá que passar muito mais por envolver os representantes de pais das turmas do que envolver diretamente os pais. Até porque, se nós pensarmos que cada pai terá os seus casos, os seus assuntos para resolver, teremos centenas de assuntos individuais, centenas de pessoas a pensar de forma diferente. Ao utilizarmos os representantes de pais como, se calhar, a ponte para os pais, torna mais fácil o papel das associações e torna também mais visível o papel dos representantes, que muitas vezes passa apenas por falar com o diretor de turma e não sendo que o seu problema chegou à direção. Até porque depois também há diretores de turma diferentes, há diretores de turma que são mais proativos, há diretores de turma que são menos proativos, e portanto parece-me a mim que este relacionamento entre representantes e a Associação de Pais poderá ser o caminho para que os problemas cheguem mais facilmente e sejam mais facilmente resolvidos, porque vamos ter sempre muitos pais a participar, mas também vamos ter sempre muitos pais que não participam. Isso vai acontecer. No fundo, eu acho que é um bocadinho isso que acontece, de facto, e lá está, à medida que se vai avançando de ciclo, acho que cada vez se vê mais isso, nem acho que os pais que se disponibilizam para ser representantes nem sempre se apercebem daquilo que deveria ser a sua função, e é assim, eu ao disponibilizar-me para ser representante de pais tenho que saber que tenho que participar sempre que solicitado, não é? Se eu sei que não tenho disponibilidade para o fazer, então não posso propor a representante de pais. Acho que este devia ser o caminho, um caminho de diálogo, no sentido de que no início do ano, quando se fazem as reuniões, de ser claro que o papel do representante de pais é importante e que deve ser de facto um papel, e não fazer aquilo que eu vejo fazer muitas vezes, que é quem foi o ano passado, correu muito bem, então fica ao mesmo, pronto. E muitas vezes a pessoa que foi no ano anterior nem tão pouco teve um papel ativo enquanto representante de pais, e isso acho que também tem que ser um bocadinho uma comunicação interna, mesmo dentro do agrupamento, claramente, de haver este compromisso de quem se disponibiliza a ser representante de pais, saber que tem de facto que ter esse papel, porque inclusivamente nós fizemos várias reuniões com representantes de pais, em que havia escolas que tinham 3 ou 4 pais representados por anos ou por ciclos, mas efetivamente houve escolas onde nunca houve representação, e assim de facto fica difícil nós conseguirmos também dar resposta, não é? Sem saber que as coisas existem, não é? E fica aqui um bocadinho mais complicado, e eu penso que terá que ser também papel da escola essa informação, para que cada vez mais as pessoas também se possam sentir envolvidas e perceber que o ser representante
tem de facto essas funções e que deve então perceber se tem condições para as fazer ou não. Eu vejo que, como professora e também como diretora de turma, muitas vezes a dificuldade que nós temos em eleger o delegado, ou um representante, os dois representantes de pais, porque eles não querem, porque tenho muito trabalho, porque não tenho tempo para isso, porque não sei o quê, e muitas vezes acaba por se dizer, olha, mas é só para pôr o nome, ou para... Muitas pessoas acabam por dizer isto. Olha, só tem que vir uma reunião por ano, veja lá, porque não sei o quê. E mesmo assim há dificuldade em eleger os representantes dos pais. Não encaram, acho que eles ainda não encaram o papel de representante como deviam e realmente com as funções que têm. Acho também que quando, por exemplo, se marca uma Assembleia Geral da Associação de Pais, poucos são os pais que aparecem, muito fraquinha, uma percentagem muito baixa de pais que não pertencem à associação, que aparecem nessas reuniões das Assembleias Gerais. Portanto, acaba às vezes por resumir-se apenas aos membros da Associação de Pais. Nós sentimos isso aqui. É o fruto da época. Sim. Acho que é um bocadinho transversal, não sei se convosco acontece. Não, é igual. Aliás, eu da outra vez estive cá no programa e disse que o vosso programa acho que é um bom meio para fazer participar os pais, e é isso que nós temos que descobrir, é essas formas diferentes, porque vamos ter sempre muitos pais a não participar porque não podem ou porque não querem, e uma forma de chegar aos pais deste modo que vocês utilizam é uma das melhores formas. Eles podem ver o programa quando quiserem, quando tiverem disponibilidade, aprendem sempre alguma coisa, absorvem informação que de outra forma não teriam acesso, e parece-me que tem que ser por aqui, ou seja, os meios mais tradicionais de fazer uma assembleia, de juntar toda a gente, isso não vai acontecer porque nunca aconteceu. Eu acho que são casos raros aqueles em que os pais participam todos, se calhar numa escola privada porque pagam todos e vão lá exigir aquilo que estão a pagar. Numa escola pública é muito mais difícil porque temos muita gente muito diversa. Há um aspecto aqui que é importante e que faz toda a diferença e que vocês certamente concordarão. Isto, a parte de fazer parte da Associação de Pais é um compromisso voluntário que as pessoas tomam, e tem que se consciencializar que a partir do momento que assumem aquele compromisso existem responsabilidades e tem que estar à altura delas, e estão certamente. A questão é que existe um estereótipo que está criado dentro de algumas pessoas de que ou não conseguem ou não são capazes, porque o tempo, as 24 horas todos os temos. Agora, cada um faz uso delas da maneira que entende melhor. Ora, mas estamos aqui para falar relativamente ao balanço que fizemos do ano, e agora vou-vos fazer uma pergunta que é um bocadinho mais delicada, que tem a ver com o rácio de assistentes operacionais que existem. Pronto, como vocês sabem, é um problema que existe e é transversal às escolas públicas da região, mas pronto, embora com intensidades diferentes, de escola para escola, e vocês sentem que esta lacuna tem vindo a ter um impacto no funcionamento das escolas? Sentem-se sim ou não? Ou se isso tem influência na segurança dos alunos, na educação especial, no apoio aos alunos? Têm vindo a sentir isso da vossa parte, por aquilo que vocês conhecem, das realidades que vocês conhecem? Podem partilhar um bocadinho esse ponto de vista aqui com os nossos ouvintes? Quem toma a iniciativa? Eu acho que tem melhorado. Eu acho que o número de funcionários por conjunto de alunos tem melhorado, portanto, desde que foi entregue às juntas de freguesia também, a contratação dos funcionários, portanto, há os que são da casa, não é? Os que são dos quadros, também aqueles que são contratados pelas juntas de freguesia, e as juntas começam a ter autonomia para contratar pessoal, e acho que tem aumentado o número de funcionários por aluno. Mas acho que houve outro problema, é que os alunos este ano, houve turmas que quase duplicaram o número de alunos com a vinda dos estrangeiros.
do Brasil e de outros países que, portanto, chegaram a Vila Real e que encheram turmas. E encheram até quase as turmas ficarem a abarrotar. E depois disso não foram introduzidos novos funcionários, não foi um incremento de novos funcionários, exatamente, que devia ter sido feito. Portanto, eu acho que durante o segundo período foi uma avalanche de novos alunos que entraram especialmente aqui no agrupamento. No Mateus foi demais, tanto na pré como na primária foi bastante elevado o número de alunos que vieram morar para estes lados. Okay. Mas essa situação também aconteceu muito no agrupamento de escolas de Iocão. Inclusivamente, a informação que temos é que o agrupamento esgotou os lugares todos da cidade, portanto todas as escolas que havia aqui na cidade, pré-escolar e primeiro ciclo, ficaram completamente cheias. Inclusivamente os alunos estrangeiros foram encaminhados para Vilarinho da Samardã e, em colaboração com o município, foi conseguir transporte para levar os alunos para essa escola, precisamente porque aqui na cidade já não havia vagas, capacidade de resposta, portanto, as escolas estavam todas cheias e foi, de facto, a solução que se conseguiu encontrar. E lembro-me que, na altura, houve essa parceria entre a Associação de Pais e o agrupamento e o município para tentar encontrar, de facto, uma resposta, e foi essa a solução encontrada. E passámos de uma escola que estaria a ser pensada para encerrar brevemente para uma escola que ficou praticamente cheia com alunos estrangeiros. Portanto, não sabemos muito bem o que é que irá acontecer no próximo ano, porque também já nos apercebemos que algumas destas crianças que vêm não permanecem muito tempo, não é? Algumas famílias vêm um bocadinho naquela expectativa de encontrar trabalho, casa, essas coisas todas, mas depois acaba por não conseguir e tem que procurar outros sítios, não é? Portanto, não sei até que ponto é que esses alunos vão continuar connosco, mas de facto foi uma das coisas que ocorreu este ano. Aqui a São Pedro também tem um aspecto diferente, portanto tem um nível dos alunos os alunos são mais velhos e portanto não tivemos tanto esse incremento de alunos estrangeiros a Escola de São Pedro teve um aumento significativo de alunos já há alguns anos atrás, aumentou bastante o número de turmas e portanto o problema com os auxiliares já se colocava anteriormente, foi sendo comatado, mas não tivemos esse incremento de alunos a meio do ano que nos criasse estes problemas que foram elencados. Obviamente continuamos a ter o problema de ter funcionários com bastante idade, funcionários que têm obviamente problemas de saúde e portanto não estão tão disponíveis para aquilo que são as suas tarefas e portanto esse se calhar vai ser um problema que também se vai colocar, não só o número, mas os que estão conseguirem desempenhar as funções. A taxa de absentismo também se vai fazer absentismo, sim, e portanto são pessoas que já têm alguma idade. Ok. Falando agora aí nas perspectivas e nos desejos do próximo ano letivo, o que é que gostavam de ver diferente, melhor, consequente? O que é que desejam para o próximo ano letivo? Olha, Força! Como professora e como um bocadinho gravista, gostava de ter visto isto mudar um bocadinho o que não foi de todo. Este ano viu-se muito falta de professores. Houve, principalmente aqui no nosso agrupamento, quase que reduziu para metade o número de professores, porque muitos estavam colocados já por abrigo da mobilidade por doença e foram embora. Portanto, a diminuição do número de professores no agrupamento fez com que acabassem projetos, com que acabasse apoio mais individualizado a certos alunos com dificuldades e o agrupamento, portanto, teve que quase todo ano estar a contratar professores para vir combater essas dificuldades, essa falta de... Está-se a referir especificamente ao nosso agrupamento. Ao agrupamento, mas relativamente aos professores que davam apoio ao primeiro ciclo. Ao primeiro ciclo e aos outros, mesmo na escola. Portanto, nós tínhamos um projeto, por exemplo, da ciência no primeiro ciclo que quase que não foi possível levar a cabo porque deixou de haver professores que
que estavam só com esses projetos, e essa diminuição de professores foi muito... E causou constrangimentos também. Causou, na primária, assim, mais ainda, porque os alunos não foram... o apoio inclusivo, de inclusão aos alunos não foi conseguido em alguns. E depois era pedir professores, que depois na semana seguinte iam embora, outros não aceitavam. Chegamos a um ponto que não havia professores para vir substituir. Tanto no nível do primeiro ciclo, como depois no segundo e no terceiro ciclo. Portanto, por exemplo, as disciplinas de Geografia, História, já não há professores, e acho que também é um caso que, não sei se aqui interessa, mas que o Governo também deveria repensar para termos novamente esse tipo de docentes qualificados. Sim, porque foram colocados professores com 0 tempo de serviço a dar Geografia e História e com nem sequer habilitação, nem lhe vejo sequer habilitação própria para lecionarem. E isto foi a nível do nosso agrupamento, e foi se calhar a nível de outros agrupamentos também, e houve alunos que tiveram muito tempo sem aulas, e acho que também é uma questão que o Governo deve repensar. Não tem nada a ver com as direções das escolas, mas que me preocupa, a mim como mãe, como professora, que me preocupa bastante. Para o próximo, em relação a alguma atividade? O próximo ano letivo, pronto, espero que corra tudo dentro da normalidade, que realmente esta questão dos professores se resolvam, que os alunos tenham mais apoio, principalmente aqueles que têm mais dificuldades, que têm os apoios especiais, e que pronto, que tudo corra mesmo a nível do docentes, de apoio do docente. Muito bem. É assim, eu penso que relativamente ao próximo ano as expectativas ainda continuam um bocadinho altas, e de facto eu gostava de ver uma escola que não fossem apenas 4 paredes. Porque eu acho que de facto a escola não são 4 paredes, a escola é muito para além das paredes, e de facto nós, se queremos ter crianças felizes, que serão os adultos da amanhã, temos que lhes proporcionar momentos de felicidade, momentos de aprendizagem, momentos de partilha, momentos de consolidação, porque a escola é isso, é aprender, é mostrar o que se sabe, mas efetivamente que também as crianças possam ter tempo para ser crianças. E vou deixar aqui assim um apelo, que eu acho que nós estamos a crescer num mundo tecnológico, e cada vez mais a tecnologia nos entra por todos os lados, mas não sei até que ponto é que nós estamos a ensinar as nossas crianças a viver com essa tecnologia e com esse novo mundo tecnológico. E penso que a escola teria que ter um papel muito importante de formar os alunos para aquilo que é tecnologia e para aquilo que a tecnologia vai fazer mudar cada uma das nossas crianças, porque parece-me que esse assunto ainda está assim um bocadinho nas gavetas e nós não temos muito bem a noção do que é que isso vai ser no futuro. Mas acho que era um apelo que eu deixava aqui, que nós temos que pensar de que forma é que estamos a preparar as crianças para esse uso. Para o futuro que já é amanhã, não é? Exatamente. Bom, no que diz respeito à Escola de São Pedro, as coisas têm funcionado bem e têm vindo a melhorar, e portanto naquilo que é o relacionamento de projetos para o próximo ano, entre a Associação e a Direção, acho que se continuarmos no mesmo caminho, as coisas vão continuar a ser positivas. Há coisas que o Governo tem que fazer, é o Estado, e portanto isso é a pacificação da escola, quer ao nível dos professores, quer ao nível dos funcionários e dos próprios pais, passa muito por aquilo que o Governo determinar. Há um desafio que vamos ter pela frente, e a Escola de São Pedro já assenta um pouco isso, ou pelo menos tem essa preocupação, que tem a ver com o ensino profissional. Preparam-se grandes mudanças ao nível do ensino profissional, na reestruturação daquilo que são os centros de qualificação. Vai haver mudanças e a obrigatoriedade de centralizar alguns tipos de formação, e que vai obrigar algumas escolas a perder alguns cursos de formação. E isto vai ser um desafio que nos próximos anos se vai sentir, e vai ser uma preocupação que vamos ter, para além daquelas, como digo, da pacificação do próprio ensino. Espero que continue tudo a correr em termos de relacionamento à Associação e Direção, como tem corrido até aqui.
O tempo está a voar, por isso o que eu vos conselho, o que eu vos pedi era que deixassem uma mensagem que cada uma das vossas associações gostaria de deixar para os pais e para os alunos que estão a ouvir neste momento. Quem toma a palavra? Eu, estando a terminar o ano, não vale a pena falar muito daquilo que é a atividade letiva e, portanto, aquilo que eu desejo que os pais desfrutem com os filhos agora num bom tempo de férias, que entrem no próximo ano letivo com energia e que pensamos naquilo que é a escola quando viermos todos em setembro, e o mesmo apelo faço aos professores, que descansem o mais possível e que no próximo ano letivo venham com energia redobrada e esqueçam um bocado aquilo que são as preocupações que têm agora. Eu penso que relativamente à Associação de Pais do Agrupamento de Escolas de Iocão, há aqui alguns desafios que ficaram por fazer, mas de facto penso que no próximo ano teremos condições para retomar essas atividades que não foram feitas. De qualquer forma, dizer também na sequência daquilo que o João disse, que aproveitem bem as férias, que tenham um maior número de experiências, que proporcionem aos vossos filhos o maior leque de experiências, porque é disso que nós somos feitos, é das experiências e das vivências que vamos tendo ao longo da infância, e que de facto aproveitem esse tempo que é valioso e que passa tão rápido. Também quero desejar a todos umas boas férias, que recuperem forças para um próximo ano letivo. Quero dizer que estamos, como Associação de Pais, estamos sempre disponíveis para ajudar em qualquer problema que vá surgindo, e que contem connosco para o próximo ano letivo. Ora, muito bem, tivemos hoje no programa de Mãos Dadas elementos dos órgãos sociais de algumas associações de pais e encarregados de educação do Concelho de Vila Real. Diz o professor Pug que educar crianças é talvez a tarefa mais importante e desafiadora que a maior parte de nós executa. É um compromisso para toda a vida, e o facto de a executarmos da melhor maneira que conseguirmos tem um impacto nas gerações futuras, tendo um papel significativo na modelação dos valores e atitudes que os jovens tomam até às suas próprias relações adultas e a sua abordagem enquanto pais. Ora bem, acompanhe o nosso programa na Universidade FM ao sábado, pelas 9 horas da manhã, e venha de mãos dadas ouvir, partilhar e contribuir para uma educação mais justa, feliz e equitativa para as nossas crianças e jovens. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, com pais mais participativos e ativos, construirmos um mundo melhor.